tarde, Pedro. Bem-vindo ao espaço de comentário habitual e começamos com o tema pensões. O PS que insiste num aumento permanente no próximo ano e há aqui esta discórdia em que é que fica este impasse entre o PS e o Governo? Muito bem. Antes de mais, boa tarde, Sara. Boa tarde aos telespectadores do novo canal. Bom, há de facto aqui, como disseste e bem, uma discórdia, digamos assim, no que diz respeito à questão do aumento extraordinário das pensões. Importa referir que é isso mesmo que o PS está a propor, portanto, é um aumento extraordinário e permanente. Portanto, há aqui uma diferença clara para aquilo que é, no fundo, a intenção do governo face às pensões. No fundo, a proposta do governo é possivelmente, perante condições económicas, condições essas que não explicam e que não se percebe que condições serão, para garantir que no próximo ano, então, existirá um aumento das pensões como aconteceu este ano, mas apenas um aumento pontual. Portanto, aquilo que o Governo está a propor é que no próximo ano, para 2025, se houver condições económicas, mais uma vez repito, sem se perceber muito bem que condições serão essas, poderá existir um aumento extraordinário de pensões, como aconteceu este ano. A proposta do PS é precisamente o contrário. A proposta do PS é um aumento permanente, portanto, é para que estas pensões sejam aumentadas e que, consecutivamente, ao longo dos meses, esse aumento se faça repercutir. Portanto, é um aumento que tem que ser extraordinário, mas de forma permanente, portanto, um aumento estrutural e não conjuntural, que é aquilo que o Governo propõe. Eu, no meu entender, parece muito bem. Agora, no fundo, há depois toda aqui uma jogada já, digamos assim, de bastidores, porque vemos também o Governo da AD com a questão do IRC, com a ameaça de baixar 2 pontos percentuais, no fundo, para fazer fim a pé ao PS, que era contra esta proposta, e apenas estava a propor reduzir para 1% e apenas aprovaria 1%, que acabou por fazer, mesmo não sendo uma matéria sobre a qual o PS se sentia confortável, mas no fundo, como o PS acusa bem o governo, parece que estávamos aqui numa brincadeira, num jogo até de crianças. Mas bom, o PS cedeu, vai então, na especialidade, depois aprovar esse ponto percentual de baixa de IRC. E agora veremos como de facto fica esta questão das pensões, porque sabemos que de facto os partidos todos da oposição, à exceção dos partidos da direita, com o Chega, no fundo, também a aprovar esta proposta, sabemos que o Chega, o PS e os restantes partidos à esquerda poderão, então, permitir que as pensões possam sofrer este aumento permanente. Vamos ver, de facto, como é que as coisas se desenrolam, porque já houve, no fundo, esta ameaça por parte da AD em relação ao IRC. Há outras matérias que terão de ser discutidas na especialidade e, por isso, vamos perceber se, de facto, aqui não estamos perante depois um problema político. Esperemos que não, porque de facto a intenção é que este orçamento seja aprovado. O PS já disse que o aprovará, que vai se abster na votação. No entanto, sabemos que na especialidade depois há aqui propostas que podem ser, no fundo, alteradas. Sabemos também que esta proposta não mete em causa as contas públicas, ao contrário do que o Governo diz. Repara, Sara, um, cada ponto percentual de IRC, estamos a falar de uma redução de receita de cerca de 300 milhões. Portanto, se o IRC descer para 20%, como está previsto, estamos a falar de uma redução de 300 milhões. Se fosse para 19, seriam 600 milhões. Esta proposta, no fundo, permanente de aumento das pensões, estamos a falar de 1,25 pontos percentuais, fica cerca de 265 milhões de despesa a mais. Portanto, há aqui também uma clara diferença, ou seja, no fundo o que o PS propõe é um aumento de despesa e quando eu falo do IRS estou a falar de uma perda de receita, porque é uma baixa de impostos e na outra é um aumento de impostos. Isso, no fundo, não se trata aqui de despesas. Porque é que não deixam avançar essa questão? Porque é que. O governo aquilo que diz é que de facto esta despesa pode comprometer aquilo que é, no fundo, o seu orçamento e o seu excedente orçamental Exato. para o próximo ano. O governo estima que terá um excedente orçamental de 0,3%. Felizmente, e recentemente numa notícia que saiu, Bruxelas está a apontar até para um crescimento maior e estima que poderemos ter um excedente de 0,6 pontos percentuais de excedente orçamental. Portanto, o que significa que de facto há aqui margem para alocar esta medida. Agora, veremos de facto o PSD está disposto a isso. Porque assim, também vemos que o PSD acusa sempre o governo de ser uma medida eleitoralista, mas quem no fundo está aqui preocupado com a questão das eleições parece-me que é o governo. E eu explico porquê. Porque eles querem fazer este aumento extraordinário precisamente no próximo ano, sensivelmente em setembro, que estamos a falar em época de autárquicas. No fundo, eles querem dar esta benese aos pensionistas numa altura em que estamos depois em clara campanha política. Por que não fazer já este aumento? Os pensionistas merecem,
trabalharam toda uma vida, há todo um conjunto de pensões até bastante baixas que vão sofrer alterações positivas com este aumento. Portanto, o que eu espero é que de facto haja esta sensibilidade e que não entramos aqui na demagogia que não há orçamento ou que apenas estão disponíveis para o extraordinário, porque de facto acho que se pode acautelar já essa medida do PS. Pensas que precisamente andam sempre com medidas sempre a oscilar. No fundo, há muito tempo que não se vê uma medida concreta para as pensões. Não é? Precisamente, exatamente, porque de facto é essa depois a matéria que se discute aqui, é que andamos sempre nestas oscilações, andamos nestes aumentos extraordinários como aconteceu este ano, e muito bem, ainda bem que felizmente foi permitido, então através do orçamento com o excedente fazer este aumento, mas então se também há agora condições, estamos a falar de uma medida de apenas 265 milhões que impacta no orçamento e que há, no fundo, a oportunidade para o fazer, então façamos já. Ainda na política, o PS Valongo aprovou Paulo Esteves Ferreira como candidato a presidente da Câmara Municipal de Valongo em 2025. Já era um nome esperado. Precisamente, já era o nome esperado, portanto tinha sido Paulo Esteves Ferreira também recentemente recém-eleito presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Valongo. Foi naturalmente também o nome proposto para ser então o candidato do Partido Socialista em Valongo para as eleições autárquicas de 2025 e foi o nome acolhido da melhor maneira. Estamos a falar de uma votação expressiva, existiram apenas 4 votos contra, portanto foi uma votação expressiva, foi inequívoca, com claramente os militantes satisfeitos e a regozijarem, no fundo, esta conquista, porque de facto estamos agora capacitados e preparados para os desafios que se avizinham. O Paulo Esteves Ferreira, para quem o conhece e sabe, e por isso é que o Partido Socialista assim o entendeu, é de facto aquela pessoa mais capacitada e preparada para agora assumir esta candidatura. Sabemos que tínhamos e temos uma liderança fortíssima de José Manuel Ribeiro desde 2013, portanto o PS tem tido vitórias consecutivas com José Manuel Ribeiro, tem feito aqui um caminho de mudança em Valongo e é isso que, no fundo, Paulo Esteves Ferreira se propõe. Porque uma mudança não se concretiza apenas em 12 anos. Estas mudanças precisam de vários ciclos e é preciso dar esta continuidade e, sem dúvida alguma, que é a pessoa mais capacitada para o fazer. Ainda bem que o PS e o Partido Socialista também assim o entenderem, os seus militantes, e no fundo também aqui a sua comissão política, portanto são os membros eleitos com capacidade eleitoral para votarem e para definirem aquele que é o nosso candidato. E portanto, como também dizia a moção do Paulo Esteves Ferreira, quando se propôs como candidato a presidente da Comissão Política, conselhia agregar, que é aquilo que ele tem feito e bem, escutar, que agora estamos na parte que vamos começar a escutar propostas, a ouvir as pessoas, a sair à rua, como aliás o fazemos sempre, mas é muito importante esta escuta ativa, sobretudo nesta fase agora que vamos entrar de campanha. Depois sim, planear para então executar. E o PS tem mostrado que de facto consegue executar. Se de 2013 até à data o temos feito, os resultados assim o demonstram, é isso que vamos continuar a propor e é isso que vai ficar vertido também com esta candidatura, para que as pessoas depois também, no fundo, em 2025 nos possam dar esse voto de confiança. Claro que sim. E agora vamos para o desporto. Que temas é que destacas hoje? Muito bem. Sara, se me permites, queria aqui destacar, no fundo, o MotoGP, por causa do nosso piloto português, Miguel Oliveira. Encerrou o MotoGP em 12º lugar na última corrida, mas no fundo também destacar aquilo que foi a prestação do vencedor, de Jorge Martin, que acabou por ganhar aqui um espanhol, um vizinho que venceu no fundo o MotoGP de 2024 contra todas as expectativas e que de facto também merece aqui este reconhecimento. Mas no fundo falar e destacar o nosso piloto português, porque mudou de equipa, vai ter uma nova moto, portanto as expectativas estão novamente em alta para o próximo ano no MotoGP. Como é habitual, trago sempre esta rúbrica do desporto e costumo falar muito de esportes motorizados, designadamente Miguel Oliveira, porque é alguém que considero muito, exatamente, é um português distinto lá fora e ainda por cima numa modalidade em que nem sempre Portugal tem assim tanta capacidade, mas felizmente temos este piloto extraordinário, portanto é de salutar e é de referir aqui neste canal que há de facto agora uma alteração de equipa, há muitas e boas expectativas com o Miguel Oliveira para o ano que se avizinha. E naturalmente, mais uma vez, de regresso o MotoGP a Portugal, que também é sempre uma nota importante, portanto, para os aficionados, como eu e outros, podermos também assistir ao vivo a esta competição magnífica. E depois, ainda, também queria só dar aqui nota sobre a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que vai acontecer no próximo sábado.
Infelizmente, nem sempre por os melhores motivos, já aqui falei também de assembleias passadas. Esta, com toda a certeza, vai decorrer com toda a naturalidade e com toda a normalidade que se espera de uma Assembleia Geral, mas é de facto um momento de reunião de todos os associados, é um momento também de votação daquilo que são as contas do clube e lá estarei. Falando na reunião, agora que se soube que Fernando Madureira, Sandra Madureira e outros envolvidos no processo estariam expulsos do clube, não terá algum conflito na Assembleia? A expectativa é que isso não aconteça e o desejo é para que isso não aconteça. Veremos que, de facto, sabemos que são situações sempre que sensíveis e que envolvem aqui os sentimentos dos associados, Tem estado designadamente, muito. precisamente, as emoções fervilham e sabemos que, de facto, pronto, são, no fundo, iniciativas que podem não estar, ir ao encontro daquilo que é o desejado para alguns sócios e pessoas que possam não concordar com essa atuação. Mas para isso é que existe também uma mesa de voto, uma urna, portanto, por isso é que o voto também é secreto, e então a manifestação que a acontecer deve ser somente no boletim de voto. Esperemos que não haja qualquer tipo de problemas, é isso que eu desejo e lamento mais uma vez aquilo que aconteceu no passado, que fez agora recentemente um ano, que tive a oportunidade de lá estar, inclusive falei aqui no Novo Canal desses acontecimentos e foram tristes, não representam o Futebol Clube do Porto e que no fundo são de lamentar e de condenar acima de tudo. O que espero é que nunca mais se repitam, como é evidente. E agora, sugestões culturais. Qual é a agenda Bom, da cultura que trazes? queria falar no fundo daquilo que será Luís Osório no Fórum Cultural de Irmesinde, portanto com o seu livro Ficheiros Secretos, numa apresentação no fundo, através do seu livro Ficheiros Secretos, que vale a pena assistir e que se passará no fundo na cidade de Irmesinde, no concelho de Valongo. E depois deixar também aqui uma sugestão, tal como esta que aqui deixei, mas uma sugestão um bocadinho diferente, mas era no fundo um apelo para que visitem Valongo, porque neste momento Valongo está belíssima, está iluminada com as luzes de Natal. Temos a maior árvore de Natal, inclusivamente do país, também em Irmesinde. Temos o centro histórico de Valongo completamente iluminado, com uma beleza fantástica que é representativa também daquilo que é muitas vezes aquela magia do Natal. E portanto acho que nada melhor para o fim de semana do que visitar Valongo, assistir a este espetáculo de Luís Osório. E portanto são estes os meus conselhos e as minhas sugestões desta semana no Novo Canal. E entrar já no espírito natalício que também já Precisamente, anda pelas ruas, não é? precisamente.